Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Cláudia e Liliane, sempre um prazer enorme ter vocês aqui. E hoje nós temos um programa super especial. Vamos falar sobre merecimento. Obrigada, o prazer é meu. Obrigado pelo convite e vamos lá. Bom, para falar de... posso começar. Bom, para falar de merecimento, eu acho bacana a gente entender o que é merecer, né? Eu acho que o merecimento está muito ligado a ganhar, a ter, a receber as coisas, né? Então, como é que está o meu grau de aceitação para receber as coisas, né? A gente vem de uma cultura onde tudo é pecado, tudo é proibido, que a gente tem que ceder a vez para o outro, né? E aí a gente vai se colocando sempre no final da fila, né? E quando a gente se coloca no final da fila, a gente acaba percebendo que a gente cede demais em todos os aspectos da nossa vida, né? Claro que tem diferentes tipos de pessoas, uns que cedem demais, outros que cedem de menos, mas a gente vem de uma cultura de um aprendizado assim, né? Não tem nada de errado com isso, desde que a gente também se coloque lado a lado na pessoa. Eu acho que não cabe colocar primeiro, segundo, terceiro lugar aqui na questão do merecimento. Eu acho que cabe a gente colocar uma linha paralela, um do lado do outro, ombro a ombro, porque todos nós somos dignos de merecer, sabe? Todos nós somos dignos de receber coisas boas. Por si só, nós já somos essência, né? Todos nós somos uma essência. Todos nós viemos de uma única fonte. Todos nós viemos de um único local. Todos nós, de certa forma, neste momento, no século XXI, 2023, nós estamos aqui ancorados, encarnados nesse planeta Terra. A gente vem de um planeta onde ele é extremamente abundante de recursos, recursos naturais, ele é bonito por natureza, literalmente, né? Ele tem muita riqueza em todos os seus aspectos. Então, por si só, a gente já vem num contexto, num habitat muito abundante. E nós viemos de uma fonte extremamente abundante. Então, por que não aceitar essa abundância dentro da gente e receber isso de uma forma, de uma forma muito generosa para nós, mas também com muita gratidão. Eu acho que quando a gente fala de merecimento aqui também, cabe a gente falar de gratidão, né? Eu acho que a gratidão é um dos alimentos, uma das ferramentas, um dos portais, uma das palavras, um ponto de abertura, uma chave, onde ela abre diversas portas, inclusive a do merecimento. A gente também, ao crescer, a gente vai desenvolvendo muitas crenças limitantes, seja através da nossa educação, da nossa família, na escola, seja como for. A gente vai sendo moldado pela sociedade e a gente vai adquirindo algumas crenças, né? Crenças que nos limitam e pode também ter aquelas crenças que não nos limitam, que são crenças que falam assim, nossa, eu sou capaz, eu dou conta, eu vou para frente, né? Então a pergunta é, para onde você está olhando? Para suas crenças limitantes ou para aquelas crenças que você fala, nossa, eu sou capaz, eu sou merecedor? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sair dessa bifurcação e trilhar um único caminho, né? Porque a gente vive numa dualidade, já faz parte do ser humano ser dual, né? Mas a gente pode escolher qual caminho seguir. Então, quando a gente fala de merecimento, é lembrar sempre, nós nascemos num planeta onde ele é riquíssimo, onde há muita abundância, e nós somos uma essência. E dentro dessa essência tem uma fonte infinita de recursos, recursos positivos, que podem nos auxiliar a acessar toda essa abundância e, acima de tudo, nos fortalecer para que nós tenhamos realmente força para seguir. Então, são aquelas ferramentas internas. E mesmo que a gente tenha uma crença limitante aí, a gente sabe que a gente precisa olhar para ela. E a gente precisa destravar essa crença. A gente tem recursos para isso hoje, né? Nós temos as terapias, várias terapias que podem nos ajudar, constelação, hipnose, terapias de vidas passadas, enfim, tem muita apometria, tem muita ferramenta aí disponível para ajudar a gente. Então, a gente precisa perguntar, o que está me impedindo de realmente
aceitar as coisas boas que a vida quer me dar. Que crença é essa? Que bloqueio é esse? Qual é realmente a chavinha que eu preciso, que eu preciso virar para que eu possa acessar toda essa abundância que o mundo lá fora quer me ofertar? Claro que a gente sabe que a gente vem com aprendizados, né? E dentro desses aprendizados, a gente às vezes tem que passar por alguns desafios. E dentro desses desafios, por vezes a gente não se sente capaz. Mas aí eu volto a dizer, somos essência. E dentro dessa essência nós temos uma capacidade infinita. Claro que cada um aqui tem uma característica diferente. Eu tenho uma habilidade específica, a Sandra, outro, o Clive, outro. Cada um tem uma habilidade específica. Mas todas essas habilidades, quando olhadas com carinho e alimentadas, elas podem sim aflorar e se tornar uma ferramenta poderosa para a gente começar a abrir o nosso coração, para começar a receber. Só que a gente precisa dar uns passinhos para trás, às vezes, para a gente olhar realmente o que está impedindo de eu acessar esse merecimento. Então, aqui fica exatamente a pergunta: qual é a crença que me impede de acessar esse merecimento? Então, acho que a gente pode começar com essa introduçãozinha aqui, e aí eu passo a palavra para vocês, se vocês quiserem completar e falar mais coisas, porque tem muita coisa para a gente falar sobre merecimento, né? Eu entendo, diante daquilo que eu atendo no consultório, né, que também está muito relacionada essa questão do merecimento com a autoestima, com a autoconfiança. Que as pessoas têm uma baixa autoestima e daí elas não se sentem merecedoras das coisas da vida. E muitas vezes elas colocam a responsabilidade dessa questão do merecimento na mão dos outros. Para se sentirem pertencentes, elas ficam buscando a aprovação dos outros, né, aprovação aqui entre aspas, para que elas se sintam merecedoras de ter as coisas, de conquistar as coisas, de serem, né, pessoas que podem alcançar esse patamar. Então, na minha percepção, na minha vivência do dia a dia, precisa melhorar. Você falou das crenças limitantes, então tá por trás, né, as crenças limitantes estão por trás dessa falta de amor próprio, dessa falta de autoconfiança, dessa falta de ter uma autoimagem fortalecida para conquistar as coisas e se realmente empoderar dessa questão de você ser merecedora das coisas. Tem um outro lado também, que é aquele que se julga menos merecer, quer dizer, se julga que não está merecendo, não está sendo reconhecido aquilo que ele acha que ele deveria ser reconhecido, né? E se faz um pouco de vítima, né? Ah, Deus não é justo, por que eu estou passando por isso, e etc. Então, eu acho que nesse caso a pessoa precisaria dar uma olhada assim um pouco mais, um olhar crítico para dentro de si e tentar entender isso, porque na realidade a gente ninguém está recebendo algo que não deveria, ou que não está tendo merecimento, reconhecimento que deveria ter. Então, acho que é importante também a pessoa ter esse olhar interno, que eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então, acho que o auxílio de um terapeuta, de alguém que puder ajudar a trilhar esse caminho, é importante, né? Então, para realmente a pessoa poder olhar de uma forma independente, que ela vai entender por que ela está passando por isso, ou por que ela se julga dessa forma, como vítima, sofredora. E a gente ser sofredora não resolve nada, né? Se resolvesse, eu ficar me lamentando, se resolvesse os problemas, tudo bem, mas não resolve. Então, talvez a melhor forma de fazer isso é você realmente olhar para dentro de si, ter essa ajuda, talvez, de alguém de fora, porque essa pessoa vai, talvez, te mostrar um caminho mais rápido para você chegar nesse momento, de aí você se sentir pleno, feliz, e aí você vai reconhecer o que você está recebendo, que você tem um merecimento, e aí a tua vida começa a fluir muito mais fácil, né? Porque se a gente ficar naquele círculo vicioso de ó vida ou azar, eu acho que também é um tempo perdido e que não vai levar a nada. E entra muito aquela questão da pessoa falar, é meu karma, né? E dentro desse meu karma, ela não faz nada. Nem para evoluir, nem para mudar. Então, ela fica naquilo de, não, mas é assim que as coisas são.
E não existe assim que as coisas são, é assim que as coisas estão, né? Mas elas podem mudar a partir do momento que você decide mudar. E isso demanda trabalho. E quando demanda um trabalho, vai exigir esforço. E aí entra uma ação. E aí, será que realmente eu quero esse movimento? Será que eu quero agir? Será que eu quero fazer? E aí gera um pouco de acomodação também da pessoa, porque vai exigir dela algo que ela está lá meio que numa zoninha de conforto. Só que, gente, não existe zona de conforto. Na minha opinião, não existe. Existe uma situação que ela está confortável até a página 20. Por quê? Porque uma hora ela vai falar assim, não, chega, não dá. Porque mesmo que você esteja numa zona de conforto, você percebe que você não faz nada para mudar? Você percebe que você fica parado? E ficar parado não é uma coisa do ser humano. O ser humano é movimento, o ser humano é crescimento. Se a gente coloca uma sementinha lá na terra, ela não vai crescer? Mesmo por si só, ela vai lá crescer? Quantas sementes nascem no meio de, sabe, uma trinca de cimento, a semente vai lá e encontra uma força. Você fala, nossa, como ela nasceu aí? Ela nasceu porque ela tem força, porque ela quer. Ela fez um movimento para a vida, né? Então, às vezes a pessoa se desqualifica exatamente porque tem um ganho secundário aí. Né? Então, se eu estou nesse movimento de ficar paradinho aqui, eu não preciso fazer nada, eu tenho que ficar acomodado, e dentro dessa acomodação tá tudo certo. Só que não tem desenvolvimento, não tem crescimento, não tem conhecimento, e o que a gente, qual o ponto aí, né? Sempre, a gente sempre fala disso, fica repetitivo, mas é o autoconhecimento. Então, eu tenho que partir, primeiro do momento, tá? Eu tenho que saber quem eu sou, qual é a minha identidade, qual é o meu código de barras no mundo. Né? Então, quem eu sou de verdade? Dentro de quem eu sou de verdade, eu vou encontrar pessoas afins, pessoas que vibrem na mesma frequência, pessoas que realmente pensem como eu, pessoas que querem crescer como eu, pessoas que querem sair dessa zona de conforto e falar, peraí, vamos um passo a mais? Vamos um degrau a mais? Mas é um passo de cada vez. O que assusta muitas pessoas é que, às vezes, a gente fala assim, nossa, precisa mudar. Eles acham que é uma mudança assim, e não é. A mudança, ela é lenta. E às vezes a gente nem percebe ao longo do processo essa mudança. Porque ela é tão lenta que você fala assim, nossa, eu fiz tanta coisa e não mudou nada. E de repente, puf, muda alguma coisa na sua vida. Mas é um start, aquela coisa interna. Não adianta você ficar lá fora, é aqui dentro. Então não adianta eu, Sandra Heide, a gente falar assim, nossa, mas você é capaz, você é isso, você é aquilo. Se você não se sente capaz, se você não se sente hábil, né? A gente cai de novo naquela síndrome do impostor. Né, que a pessoa tem todas as habilidades, recebe 1000 elogios, é promovida, mas se ela não se sente capaz, ela vai colocar isso tudo a perder, que é onde cai na autoestima. Se ela tem uma baixa autoestima, não adianta, ela vai cair nessa síndrome do impostor, vai se considerar uma fraude e vai fazer o quê? Vai regredir, vai retornar, vai dar os passinhos para trás. É normal a gente dar uns passinhos para trás quando a gente está nesse processo de autoconhecimento? Porque às vezes a gente encontra uma dor tão forte que a gente fala assim, não vou dar conta. Então, de vez em quando, a gente recua. Mas recua só para dar uma acomodada aqui nessa dor, só para dar uma interiorizada, só para deixar as coisas se acomodarem, porque a gente mexe com o nosso consciente, com a nossa mente, com o subconsciente, e é muita informação. Né? E dentro dessas informações, às vezes a gente fica perdido. Mas é natural a gente recuar um pouco. Mas eu gosto muito de uma situação que é assim, Jesus, no meio de tanta dor, às vezes ele não recuava, não ia meditar, não ia lá pro alto do morro, não ia meditar. A gente, mesma coisa. Às vezes a gente também precisa se recuar um pouquinho, se fechar um pouquinho, para internalizar as coisas, acomodar, mas não para ficar lá na caverna, mas simplesmente para fazer esse movimento de interiorização, para depois você ter todas as ferramentas que você precisa para continuar a sua caminhada. E isso, gente, já é desconforto, já é um pouquinho de dor. Não é, vamos dizer assim, uma viagem de férias, você fazer um autoconhecimento. Não é. É uma viagem interna, você vai mexer com muitas coisas. Mas se você está muito bem amparado, não só com você, mas com a sua família, ou mesmo com os terapeutas, ou com a sua espiritualidade. E quando eu coloco espiritualidade, aqui eu não coloco religião, eu coloco espiritualidade, você com a sua egrégora espiritual, porque todos nós temos uma egrégora espiritual.
Se a gente conhece a nossa egrégora espiritual, a gente estabelece uma comunicação direta com eles. Então, é assim, é se fortalecer nessa sua fé, na sua força, naquilo que você é, entender que essa acomodação, essa zona de conforto é uma ilusão, é uma ilusão. Uma hora você vai acordar e vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz? É o mito da caverna de Platão, né? Eu fico lá olhando as sombras pela parede, mas quando eu saio lá fora, eu falo, nossa, gente, não era bem assim. E não é, e não é. E é muito melhor, porque tem colorido, porque tem sol, porque tem barulhinho de água, porque tem som do passarinho, né? Mas para você acessar tudo isso, você precisa sair da caverna. Você precisa sair, parar de contemplar a sombra na parede, né? E quando você faz esse movimento, você vai para a vida e você começa a colher os frutos que a vida quer te dar. Porque a vida, ela, como eu falei no início, ela é abundante. Tem muitas coisas boas. No primeiro movimento, saiba quem é você. Segundo movimento, coloque muito... interiorize muito bem as suas qualidades. Faça uma listinha, quem eu sou de verdade, né? Ah, eu tenho essa habilidade, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Puxa, isso é um diferencial, né? E lembra, gente, a vida é como um grande jogo de tabuleiro, né? Todas as peças são importantes no jogo. Se a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, se tiver uma pecinha faltando, a gente fala, puxa, e agora? A gente vai ter que dar um jeito, né? Ou a gente arruma alguma outra coisa para preencher essa peça, ou às vezes nem tem como a gente jogar por causa de uma peça. E na vida é a mesma coisa. A vida é um jogo. E se uma das peças desse tabuleiro não tiver, não tem jogo completo. Então, reconheça a sua importância nesse mundo, reconheça a sua importância nesse jogo da vida, reconheça que você é uma peça fantástica e primordial. Você é importante. Um quebra-cabeça só preenche se todas as peças estiverem lá. Senão ele fica lá com um buraquinho, um vazio. E você é uma dessas peças. Então, sinta-se realmente uma pessoa capacitada para atuar na vida e receber tudo aquilo que a vida quer te dar. Ah, eu não sei como começar, Liviane, eu não sei, eu não consigo receber, eu não consigo me sentir merecedor. Aprenda simplesmente a ouvir os elogios. Se alguém falar assim, nossa, como seu cabelo tá bonito, como você tá bem hoje, não fala assim, ah, é mesmo? Não, acolhe isso, só agradece. Se você não conseguir falar um obrigado verbalmente, fala um obrigado internamente, mas não retruca o elogio, aprende a receber, estende a mão para receber. A gente está muito acostumado a estender a mão para doar, e às vezes a gente não sabe estender a mão para receber. E a vida é isso aqui, ó, é uma mão dupla. Então, uma hora eu dou, mas outra hora eu recebo. Então, comece com pequenas coisinhas. Comece aceitando receber os elogios. Segundo, comece a valorizar as pequenas ações. E comece a valorizar os pequenos ganhos. Sabe aqueles presentinhos que a gente ganha? Que a gente fala assim, nossa, mas é um presentinho, eu queria algo maior. Não, começa no pequeno, tudo começa pequeno. A semente, ela é pequenininha antes de virar uma árvore. Nem por isso ela desistiu. Imagina se uma semente desistisse. Como seria o planeta Terra? Não teria árvore. Então, se baseia nesse princípio. Nós somos sementes. Nós temos a Terra. E a Terra está aí. Então, cabe apenas a gente, literalmente, receber aquilo que a Terra quer nos dar. E quando eu digo a Terra, eu digo humanidade. Aí você fala assim, ah, mas Liliane, eu sou generoso com as pessoas e as pessoas não são generosas comigo. Deixa com a pessoa aquilo que é da pessoa. Às vezes a pessoa está numa dor tão grande que ela não consegue nem reconhecer a dor dela e ela acaba ofendendo, magoando, fazendo um bullying. E a gente vai lá para baixo. Não, deixa com a pessoa. Olha para essa pessoa com muito amor. E fala assim, puxa, o que será que ela está passando para ela estar falando dessa maneira comigo? Então, vá fazendo pequenas mudanças. E outra coisa, não tome tudo como uma coisa pessoal. Às vezes a pessoa fala uma coisa no momento e não é pessoal. Ela simplesmente não é pessoal, porque eu digo, não é para você. E a gente tem mania de pegar as coisas, né? Principalmente quem não tem autoestima, quem não tem autoconfiança, quem não se valoriza. Ela pega isso e leva. Então, o que a gente faz com isso? Olha para a pessoa, não toma isso como pessoal.
Lembra quem é você, lembra qual é a sua identidade, lembra das suas habilidades, receba elogios, valorize pequenas ações e comemore essas pequenas ações. Você vai começar a pensar diferente, você vai começar a quebrar um padrão mental na sua mente, e você vai começar a aceitar receber o merecimento. Mas, gente, é um passo a passo, é um trabalho de formiguinha. Mas nem por isso você não vai ver o efeito lá na frente. Comece a olhar para você com mais amor. Comece a olhar você com mais carinho. E comece a valorizar quem é você. E aí, nesse simples movimento, você já começa a virar chavinha e começa a fazer diferente. Sempre tem que ter o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, a gente não valoriza, né? Porque a gente olha aquela história grande e fala assim, nossa, eu nunca vou chegar lá. Mas é um passo de cada vez. Se você não começar, você não vai chegar mesmo. Então, se permita, pelo menos, começar. E não se desqualifique, jamais. Muito pelo contrário. Procure pessoas que vivem na mesma frequência que você. E se você não está satisfeito com as pessoas que estão vibrando nessa frequência que você está hoje, vá além, porque depende de você. Só de você mudar esse padrão. Acho que eu falei demais, né, Sam? Vai. Passo a palavra aí para vocês. Na realidade, você falou uma coisa que eu quero até complementar, né? Da importância das pessoas valorizarem as pequenas coisas. Porque as pessoas que têm uma dificuldade em se sentirem merecedoras, muitas vezes elas têm uma facilidade muito grande em se criticarem, porque elas não conseguiram. Então, não consegui fazer o regime, essa semana saí fora da linha, não consegui fazer atividade física, eu estou me boicotando. Então, elas se criticam com muita facilidade, mas elas têm dificuldade de reconhecer as pequenas conquistas, como, hoje eu fui à academia, hoje eu fiz atividade física, hoje eu não pensei negativo. Então, fazer esse movimento de reconhecer os passinhos pequenininhos que estão sendo dados, muda completamente a frequência para que você possa melhorar sua autoestima e aprender a se valorizar e a se sentir merecedora. E só um outro detalhe que você comentou, né, que às vezes a pessoa se decepciona, né, com outra, porque talvez não reagiu. Só se decepciona aquele que tinha expectativa de alguma coisa, né? Então, se eu faço alguma coisa para alguém com expectativa de receber de volta, aí você pode se decepcionar. Então, se a gente conseguir treinar de que a gente faz porque quero fazer, porque eu quero ajudar, independente se eu vou ter isso de volta ou não, eu acho que aí a pessoa acaba não tendo essa decepção. Então, não é fácil de você pensar dessa forma, mas eu acho que normalmente você faz esperando algo em troca, não vai vir. Tá? Então, não faça. Ou, se fizer, faça de boa vontade, porque sem esperar nada em troca. E às vezes vem de outro lado, não vem nem dessa pessoa, né? Então, o universo, ele conspira a favor, mas desde que aquilo que a gente esteja fazendo é de dentro mesmo, sem querer algo em troca, né? Então, queria fazer esse comentário em cima do que você falou, né? Da decepção que às vezes a pessoa tem. Mas é perfeito isso mesmo, Cláudio. Só se decepciona quem tem expectativa, né? Então, é exatamente isso. Trabalhar suas expectativas, trabalhar suas crenças limitantes, trabalhar seu autoconhecimento, sua autoestima, fazer essa listinha aí das suas qualidades. Uma outra coisa importante que eu acho que vale também aqui, para a gente dar uma finalizada, que a pessoa que as qualidades que você mais admira no outro, você tem em você. Só que você ainda não trouxe essas qualidades à tona. Então, a minha sugestão é que você faça uma lista da pessoa que você mais admira, das qualidades da pessoa que você mais admira. Tudo aquilo que você admira no outro. E vai fazendo essa lista. E depois faça uma lista das suas qualidades. E faça um casamento dessa lista. E ao fazer um casamento dessa lista, desenvolva essas habilidades e essas capacidades. Por quê? Porque você tem todas elas dentro de você. Porque você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem em você. Então, se você olha essas qualidades que você tanto admira no outro, com certeza elas estão em você, porque o outro é o seu espelho.
Então, cultive isso e desenvolva isso de uma forma positiva. E sinta-se, sim, merecedor, porque todos nós somos merecedores. Para isso é necessário trabalho, autoconhecimento, autodesenvolvimento, é necessário dedicação, é necessário amorosidade, generosidade, sim, é necessário. Mas, acima de tudo, é necessário se valorizar, se cuidar, se respeitar e não se desqualificar jamais. Então, comece com esses pequenos movimentos e vá mudando esses padrões dentro de você. Se você precisar de ajuda, a gente está aqui. A gente pode ajudar, pode dar caminhos a você, mas cabe a você trilhar esse caminho, porque não é um caminho externo, é um caminho interno. Então, a gente só pode ajudar, mas a caminhada é você quem faz. Ó, acho que essa dica aí vale um joinha, né? Então, quem puder, por favor, não custa nada, dá um joinha aí para ajudar o canal. Isso, a gente agradece. Falou tudo, né, Lili? Fantástico. Acho que as pessoas podem começar com esse processo. O autoconhecimento, a gente fala aqui toda semana, né? O autoconhecimento é primordial. E quando você faz esse processo de anotar e reconhecer quais são as qualidades que você tem, conseguir reconhecer nos outros as qualidades dos outros e fazer esse casamento, você já está fazendo esse processo de autoconhecimento. Uhum. É verdade. Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui, né? Nos vemos na próxima semana. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada a vocês todos que estão nos assistindo e a você, Liliane e Clive. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço também. Obrigado pelo convite.